Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Mais um fim de semana aí, nós estamos iniciando mais um fim de semana. Bom, antes da gente começar com a meditação, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Como vocês podem ver, o meu canal, né, ele é praticamente de coisa relacionada à igreja, né, de coisa relacionada à palavra de Deus. O foco do canal é esse, né, tanto que o título é Joini Casal que Reza. Então sempre vai ter mais vídeo religioso, de evangelho. Porém, eu sei que eu tenho muitos seguidores, assim, alguns seguidores gostam de outras coisas também, assim como eu, né? Eu, no YouTube, eu sou muito eclética, né? Eu procuro coisa religiosa, mas também procuro entretenimento, né? A gente sabe que a TV é aberta, infelizmente, o entretenimento que tem é coisa tipo BBB, novela. Então, assim, o YouTube tem mais opção. Então, eu procuro entretenimento no YouTube. E aí, se você também procura algum tipo de entretenimento, né, me deixa saber aqui nos comentários se você tem vontade, porque, tipo assim, eu tenho vontade de fazer algum vídeo aleatório, sabe? Tipo, nos dias que não tem evangelho, tipo terça, quinta, sábado, domingo, fazer algum vlog, sabe? Mostrando meu dia, mostrando o que eu faço na parte da manhã, na parte da tarde, mostrando meus bichinhos, mostrando mais a rotina com a minha menina. Se vocês tiverem interesse, eu não sei se o meu público tem interesse, porque se vocês tiverem interesse, deixa eu saber aí nos comentários, para que eu passe a fazer vídeos mais desse jeito, mais aleatórios, entende? Porque eu gosto desse tipo de vídeo, é um entretenimento que eu particularmente tenho o costume de consumir, né? Eu tenho as blogueiras, tenho as meninas aí do YouTube que eu sigo, que dão dica de cabelo, que dão dica de moda, que dão dica de maquiagem, enfim. Eu gosto desse tipo de coisa, que mostra o dia a dia mesmo ali. Então, assim, se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, me deixem saber no comentário. Você vai falar assim, sim, Joelma, eu quero esse outro tipo de conteúdo também, além do evangelho. Tá bom? Porque se vocês não gostam, então não tem sentido também eu fazer, né? Mas se vocês gostarem, aí de repente a gente consegue fazer pelo menos mais um vídeo por semana aí, um vlog, uma coisa tipo assim do meu dia a dia, alguma dica. Então assim, me deixem saber aí nos comentários, tá bom? Dado o recado, né, vamos lá para a meditação do evangelho de hoje, que se encontra em Marcos, capítulo 11, versículos de 11 ao 26. Gente, ele é bem grande, viu? Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Maldição da figueira. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse a figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram esta maldição. Eu queria parar um pouquinho aqui. Esse versículo 14, ele é muito interessante. Porque aqui vai dizer que Jesus, ele fez uma maldição, né, à figueira. Como a figueira não tinha fruto, parece que Jesus ficou, né, entre aspas, zangado com a videira. Aí ele diz, jamais alguém coma fruto de ti. Aí, aqui no rodapé da Bíblia vai dizer assim, que o Senhor parece ter feito aqui uma ação simbólica. A figueira estéril era a imagem do povo de Israel, rebelde à doutrina do Evangelho. Então, essa maldição à figueira, na verdade, ele quis fazer uma simbologia com o povo que ouvia as palavras de Deus, ouvia as palavras de Jesus, mas não acreditavam. Né? Ou seja, eram infrutíferas, pessoas infrutíferas. Essa alusão da figueira simboliza isso, pessoas que até ouvem a palavra de Deus, são bonitas, tem ali, como ele disse aos fariseus, né, tem uma casca, por fora são bonitos, são belos, são aparentemente formosos, como a figueira, cheia de folhas verdes, porém o coração não dá nada de bom,
a figueira não dar fruto, o coração do homem não dar nada, simbolizando, né, que o coração, que os homens só tinham uma religião ali por fora, mas na hora da prática não faziam nada. Então, a gente pode ver que é isso. A figueira nada mais é do que um símbolo. Não é que Jesus estava bravo com aquela figueira. Ele quis, o próprio rodapé da Bíblia diz isso, né? Que ele quis ali mostrar que não adianta ser belo por fora, mas não fazer boas obras, não dar fruto nenhum. Aí continua aqui, purificação do templo. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras que vendiam pombas. Aqui a gente percebe o que aconteceu aqui com a figueira. Esse povo só estava preocupado com isso aqui, ó. Eles estavam comprando, vendendo, dentro do templo, um lugar de oração, se tornou um comércio. Ironicamente, né? A gente também, não precisamos dizer nomes, mas a gente conhece também muitas igrejas que infelizmente viraram comércio. Então, assim, não é muito diferente nos dias de hoje. Continua o farisaísmo, né? Continua, os vendilhões do templo continuam. É necessário a gente ficar vigilante com isso. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo e ensinava-lhes nestes termos. Não está porventura escrito, a minha casa chamar-se-á casa de oração para todas as nações? Mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes, os sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no porque todo o povo admirava sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. Aí viu o final do evangelho aqui. Fé em Deus e poder da oração. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Viu? É uma continuação lá do início. A figueira secou de fato. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoastes? Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo aquele que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não duvidar do seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que te disser, obterá esse milagre. Então, aqui Jesus quer dizer que a figueira secou porque ele acreditou que a figueira ia secar, ou seja, foi a fé, né, que fez com que aquela ordem que ele deu, eu não gosto de dizer a palavra maldição, eu acho que Jesus ele não amaldiçoa nada nem ninguém. Então eu prefiro dizer a palavra ordem. Ele ordenou para aquela figueira, né, para simbolizar o povo de Israel, que ela iria secar, que ela não iria jamais dar frutos. E foi o que aconteceu, porque ele acreditava. Quando Jesus dava uma ordem, ele já sabia que aquilo seria cumprido. Então, assim tem que ser a nossa fé. Por isso ele disse, tendes fé. Porque se eu der uma ordem para uma situação com fé, aquilo vai acontecer. Levanta-te e lança-te ao mar, e se não duvidar do seu coração, mas acreditar que sucederá, tudo disser obterá esse milagre. Por isso eu vos digo, tudo o que pedides na oração, crede que eu tendes já recebido, e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai. Se tiverdes algum ressentimento contra alguém, isso aqui é muito importante, gente, porque a oração da pessoa que está com o coração rancoroso é muito difícil de ser ouvida. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão. Então é necessário, antes de pedir alguma coisa para mim, eu preciso estar com o coração limpo. Eu preciso estar pelo menos procurando perdoar, né? Tendo ali uma luta diária dentro de mim. Mas se não perdoardes tão pouco, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este final aqui é muito interessante, um evangelho enorme, mas guarde principalmente isso no seu coração. O perdão é sempre necessário para as mudanças acontecerem na nossa vida, para a gente ter uma vida mais em paz, né, para as nossas orações serem ouvidas. E tenha fé. Se você tem muito rancor de alguém, como Jesus mesmo disse aqui, tendes fé. Como sem ter fé e perdão? Qual é a ligação? Peça a Deus com fé a graça de perdoar. Peça, Senhor, eu ainda não consigo. Faça aquela oração que saia de dentro mesmo da sua alma, não uma oração de boca para fora, né? Não folhas verdes, né? Não folhas de figueira, mas uma oração verdadeira. Fala, Senhor, eu ainda não consigo, mas eu quero. E eu acredito que algum dia eu vou conseguir. E creia mesmo, porque o Senhor, ele vai te dar essa força. Amém? Então fiquem com Deus, fiquem na graça de Deus, um ótimo fim de semana, juízo. Só saiam de casa se necessário, de máscara também, higienize sempre as mãos.
Cuide da sua saúde, cuida da saúde da sua família. E deixa aqui nos comentários se você quer outro tipo de vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até semana que vem.